Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Nicole Black, sou artista da dança, bailarina, professora, coreógrafa e pesquisadora. Estou muito feliz de participar desse evento totalmente voltado para a arte da coreografia. Eu sou formada em dança pela UFMG, licenciatura em dança pela UFMG, fiz o mestrado em artes da cena na Unicamp, com orientação da professora doutora Ana Terra, e atualmente estou no doutorado na Escola de Belas Artes da UFMG, com orientação do professor doutor Arnaldo Alvarenga. Bom, queria antes de tudo agradecer o convite para estar aqui hoje partilhando um pouco das minhas vivências, das minhas percepções, reflexões sobre o processo de criação em dança, sobre a arte de coreografar de forma geral, e dizer que eu acho super importante, né, essa iniciativa de ter um evento concentrado na arte da coreografia. Acho que isso é fundamental para alimentar aí essas trocas entre artistas e também aproximar as pessoas da dança e fomentar diálogos, discussões, reflexões, né? Ampliar ainda mais os saberes todos possíveis que existem dentro do campo da dança. O tema que eu escolhi para compartilhar com vocês, para trocar, é coreografar é relacionar. A escolha desse tema tem muito a ver com as minhas experiências pessoais, as reflexões que eu venho fazendo aí ao longo de toda uma vida na área de dança. E também elas acabam esbarrando, elas também dialogam com a minha experiência como intérprete. Na verdade, falar de coreografia, né, ou de coreografar como relacionar, pode parecer meio óbvio a princípio, né, porque se a gente entende do ponto de vista da composição, nós estamos, ao coreografar, relacionando diversos elementos, né. O artista faz isso quando está elaborando, criando, ele está construindo relações, né? Ou dando passagem a uma intuição que traz elementos que aos poucos vão se conectando e vão criando uma certa ordem, vão aparecendo ordenadamente e nesse sentido vai trazendo aí relações que a gente constrói e cria e sente e percebe. Porém, a perspectiva que eu gostaria de trazer para essa conversa, ela é do ponto de vista do coreógrafo e do intérprete, da pessoa que cria e da pessoa que realiza aquela criação, aquele movimento inventado, né? E aí, nesse sentido, é muito interessante porque essa perspectiva me acompanha desde que eu comecei a coreografar, há alguns anos atrás, e num período em que eu estava coreografando muito, mas principalmente para escolas de dança, tanto na linha do jazz dance quanto na linha da dança contemporânea, eu me deparei muito com essas condições da criação, condições dos projetos coreográficos, né? Que eles tinham muito a ver com as pessoas que eu estava trabalhando, os artistas que eu tinha ali para trabalhar com eles e também todo o contexto em que eu estava inserida. Nesse sentido, com o passar dos anos, né, o meu próprio processo de profissionalização e depois a minha entrada na academia e os estudos que eu fui realizando e as reflexões também que eu fui fazendo das minhas experiências, né, eu fui percebendo como que essa perspectiva, né, que eu refletia já há mais tempo, como por mais que ela pareça óbvia, né, em alguns contextos ou para algumas pessoas, e talvez ela seja mesmo, ela ainda esbarra, né, ela ainda toca em temas que são sensíveis ainda desse modo de compreender o papel do coreógrafo, o papel do intérprete e todo esse ambiente que é construído dentro de um processo de trabalho de dança, né?
se eu for pensar nesse processo, né, se eu for pensar na perspectiva da coreografia, do coreografar como relacionar fora desse âmbito onde eu estou pensando nas relações interpessoais, né, eu posso dar um exemplo assim, atualíssimo, que é assistir de novo Dança de Brinquedo, que a gente acabou de assistir agora, né? E eu perceber, por exemplo, que assistir hoje o Dança de Brinquedo me afeta de uma maneira completamente diferente do que me afetou quando eu assisti na estreia. Que eu, inclusive, fiz um texto, esse texto foi até publicado, comentando sobre esse impacto, né, dessa obra e algumas reflexões que ela me trouxe, principalmente em relação à questão do brinquedo, né, o conceito de brinquedo na cultura popular e como que facilmente a gente pode confundir dança de brinquedo, dança dos brinquedos, como que é tão tênue essa diferença, tão sutil, e é tão bonito quando a gente consegue notar que a coisa pode ir diretamente para um lado, né, para uma direção de entendimento, mas quando você nota essa singularidade ali, isso te leva para um outro universo de pensamento, outro universo de relações. E aí assistir de novo é muito interessante, porque eu lembro que eu fiquei impactada sobre com a questão da corporeidade, né, do trabalho dos artistas, dos intérpretes ali, para construir aquele corpo que é um corpo brinquedo que brinca, e assim uma série de referências que aquela corporeidade precisava dar para se mostrar um corpo que não é um corpo humano, vamos dizer assim, né? E eu falei, uau, isso é muito difícil, né? É muito trabalhoso, é muito árduo esse trabalho. Nesse sentido, assim, né? Os braços sempre mais esticados e, assim, é toda uma movimentação que é construída a partir de uma ideia, de um conceito, e aquilo ali vai te transportando aos poucos para um outro universo. A gente até esquece, eu, no caso, eu até esqueci que era ser humano, assim, tem momentos que você fala, gente, né? E eu acho essa obra da Rosinha muito curiosa em vários aspectos, assim, e eu cheguei a comentar com ela na época que ela é um tanto até sombria, assim, fala de um universo também, não sei se é tanto da infância, mas me traz um pouco, alguns momentos, assim, uma coisa muito misteriosa, meio obscura, meio assim, me deu medo, falando assim, tem umas cenas que me dão meio medo, assim. E eu acho curioso, porque o próprio... essa coisa do medo também faz parte, né, do nosso universo, assim, e inclusive do universo da criança também. Mas assim, não é disso que eu tô falando, eu falei, mas não é disso que eu quero falar, né? Assim, eu comentei, mas não é desse tipo de relação que eu tô falando, né? Que eu tô querendo destacar. Eu falo de um entendimento, assim, muitas vezes eu escuto, né, comentários ou reflexões, enfim, análises assim, em que ou já apareceu, né, esse paradigma aí no meio do meu caminho, nos lugares que eu transito, da relação entre coreógrafo e intérprete e de como assim, vou colocar dessa forma, como se o bailarino ou dançarine, bailarine, intérprete, enfim, fosse uma marionete do coreógrafo, sabe? Assim, esse pensamento fosse simplesmente o meu corpo está aqui a serviço desse coreógrafo, assim. E isso me incomoda um pouco, sabe? Esse pensamento, ele me incomoda, eu não sei se é bem por aí. E aí é mais sobre isso, assim, que eu queria comentar. Para além da gente entender, quando começa a coreografar, né? Que você tem aqueles artistas, aquelas pessoas que são dotadas de habilidades diferenciadas, e é com aquelas pessoas que você vai desenvolver, né, e que você vai trabalhar suas ideias. Pelo menos para mim, fica muito claro essa experiência do relacionar. Por quê?
aquilo que eu crio enquanto movimento, aquilo que eu imagino, visualizo como movimento, que vem como uma possibilidade de movimento e que eu expresso através do meu corpo e passo, né, assim, transponho isso para que outra pessoa realize, aquele movimento, entre aquele movimento imaginado, o que eu faço e o que o intérprete faz, são 3 caminhos completamente diferentes, assim, a meu ver. E é nesse sentido que esse aprendizado, essa troca entre o coreógrafo e o intérprete, ela é muito rica, porque o intérprete, às vezes, ele vai trazer uma nuance, ele vai trazer uma qualidade daquele movimento, vai inclusive aprimorar muitas vezes, ou propor uma coisa que nem era bem aquilo que o coreógrafo estava propondo, e que vai realmente assim contribuir para a composição daquela obra, né? Então, o intérprete e o coreógrafo são co-criadores, eu vejo assim, né, da obra em si, da coreografia e da obra. É claro que em determinados contextos, né, contextos principalmente de companhias profissionais, porque aí a gente entra numa perspectiva também de mercado, né, de lógica de mercado, de lógica de trabalho, uma lógica de produção. O tempo é outro, né? Às vezes você tem um prazo para apresentar uma obra nova, enfim. Entra um outro sistema de pensamento dentro do processo criativo da dança, e isso é muito discutido, inclusive, também, né? Que ele atravessa um pouco aquilo que muitas vezes a gente entende como vivência artística do processo de criação, como uma vivência mais ampliada daquele conceito que a gente está querendo trabalhar, ou daquela ideia, sensação, enfim, daquilo que a gente está querendo criar, né? Quando você tem uma urgência, quando você tem um prazo, enfim, você está trabalhando sobre outras forças, né? Sobre outras forças que pressionam, e aí, assim, é muita flexibilidade, é muita ginga, tem que ter muito jogo de cintura para poder lidar com tudo isso e conseguir manter ainda uma qualidade artística e uma qualidade até dos relacionamentos e das relações que se estabelecem ali naquele espaço. Então, eu quero falar sobre isso porque existe sempre, né? E tomara que exista sempre um romantismo e um encantamento muito grande quanto à profissão do bailarine, do coreógrafo, do artista da dança, né? Ah, você trabalha com dança, é sempre que lindo, que maravilha, né? E é lindo mesmo, é maravilhoso mesmo, que isso tá ok. Mas é sempre importante entender que, na medida em que é um trabalho, né, existem outros agenciamentos, existem outras coisas que estão envolvidas ali. São outras exigências, né? E isso faz com que algumas coisas dos processos que estão envolvidos ali, tanto de criação quanto de relações interpessoais também, sejam afetados por essas lógicas de mercado. E assim, e aí é nesse sentido que eu pelo menos valorizo muito as companhias de dança, de todas as estéticas de dança, que elas existam e que elas permaneçam, e eu compreendo os desafios que existem, né, para se manter dentro desse universo, que não, os processos mercadológicos, eles não são artísticos, eles são outros, né, é uma outra lógica. E aí os processos que eu considero, vamos dizer assim, que eu chamo de processos artísticos, que são esses processos de mergulhos mais aprofundados, processos em que o tempo pode ser mais expandido, em que há uma degustação daquele conceito, das sensações, uma escuta, né, de todo o grupo, enfim. Muitas vezes são atravessados, né, e talvez tenham companhias que nem trabalhem com essa dentro, nem mirem essa perspectiva, porque a produção precisa acontecer sempre, então você já tem um corpo que precisa estar preparado, que precisa ter uma condição
para trabalhar dentro de uma estética que já está estabelecida e ela precisa se manter. E é importante que ela se mantenha, porque ao longo do tempo e das gerações, todas as pessoas têm o direito de também apreciar aquela estética, né? Então, eu sou super, hoje em dia, né? Acho que em outros momentos eu já devo ter tido outros pensamentos, mas hoje em dia eu entendo e acho super importante essa questão da preservação de uma memória de uma companhia de dança, dos trabalhos que foram feitos, porque uma coisa que é visto por um grupo de pessoas, né, é compreendido, é absorvido, é assimilado de uma forma, e talvez aquela mesma obra, talvez dançada por outras pessoas e vista por outras pessoas, ela alcance outros níveis de percepção e de reflexão. E por isso acho que é importante se manter, né? A importância da memória, né? Da gente ter assim, esses registros, esses trabalhos, enfim. Agora, quando a gente fala de um contexto, né, que não necessariamente é um contexto de uma companhia profissional que tem aí seus patrocinadores, que tem todo a sua organização aí de sobrevivência, né, de existência, na verdade, né? Sobrevivência não, de existência. É muito interessante pensar nessa qualidade de relação que a gente estabelece com os intérpretes, com as pessoas que dançam, que estão se disponibilizando ali para aquela experiência, porque eu acredito que a partir disso é que outras coisas podem surgir. E dessa experiência de coreografar, ela pode ficar muito mais rica quando a gente estabelece essa relação, que ela é de cocriação, que ela é uma relação de troca, que ela é uma relação de escuta, em que os papéis que são estabelecidos, né, papel de coreógrafo, papel de intérprete, diretor, enfim, iluminador, figurinista, quando esses papéis eles são estabelecidos no sentido de organização do trabalho, não no sentido de uma hierarquia, em que um tem mais poder sobre o outro, né? Isso é super importante porque existem aí alguns paradigmas relacionados a esses lugares, né? Essas posições dentro de uma dinâmica de criação, uma dinâmica de grupo, uma dinâmica de processo criativo, enfim, que ainda carregam, né, esse peso de uma relação que ela é de poder, né, em que um é melhor do que o outro, ou um sabe mais do que o outro, ou um é o grande, maravilhoso Deus ou deusa, e eu sou aqui um mero corpo que balança e recebe essa inspiração divina do outro. E eu acho que eu já vi isso sendo reproduzido em ambientes não profissionais de dança, e eu acho que é importante a gente discutir sobre isso e começar a estabelecer outros modos de pensar, outros modos de compreender e de relacionar com esses papéis que às vezes são adotados ou são distribuídos numa dinâmica de processo de criação. Quando a gente entende que quando junta um grupo, quando tem algumas pessoas reunidas em torno de um projeto de criação, que seja de espetáculo, até mesmo de uma coreografia, né? O lugar que cada um assume tem a ver com as habilidades, as facilidades que cada um tem, né? Isso num contexto ideal, que eu estou dizendo, né? Num contexto assim, não ideal de impossível, porque eu já vi isso acontecendo também, já tive a oportunidade de participar de processos de criação colaborativos, coletivos e extremamente produtivos em vários níveis, né? Não só em termos do produto gerado, mas do processo e de toda a riqueza desse processo, da riqueza dos conhecimentos que foram fomentados, das trocas.
e também dos amadurecimentos individuais, né, do crescimento pessoal dentro daquilo ali. Mas esse tipo de entendimento, né, desses papéis, ele, a meu ver, ele contribui muito para que a gente dê um passo atrás nessa força do paradigma, ou nessa força de uma certa historicidade, inclusive, dessas relações de poder que se estabelecem dentro dos ambientes de dança. Quando a gente repensa e reorganiza esses papéis, entendendo eles como simplesmente funções diferentes dentro de uma mesma dinâmica, dentro de um mesmo desejo, de um desejo comum, eu acho que a gente consegue perceber de uma outra forma e intervir quando for necessário em caso de situações desagradáveis, de abuso, enfim, de coisas que a gente... coisas que às vezes atravessam. Nesse sentido, é importante dizer assim, eu estava comentando até com a Rosinha esses dias, né? Aí eu trago um pouco da minha experiência como intérprete, na verdade, quando eu dancei na companhia Mário Nascimento, que o Mário é o coreógrafo, a Rosinha fazia assistência de direção e ela fazia a preparação corporal. E quando eu entrei na companhia, ela fez todo o trabalho de corpo, né, todo o trabalho de aprendizagem das coreografias foi conduzido por ela, né, a princípio comigo. Então foi muito interessante, porque era uma coreografia do Mário, né, mas já depurada por uma corporeidade da Rosa e, né, assim, que me ensinou. E um aprendizado, e eu fiz um aprendizado com ela, né, de uma corporeidade dele, uma corporeidade que ele propõe, mas que já atravessada pelo corpo dela, enfim. E aí eu comentei com ela, né, estava comentando com ela esses dias, que quando eu estava dançando na companhia, eu percebia que nos meus momentos de dançar por minha própria conta, porque eu sempre pratiquei dança fora também, né, do ambiente da companhia, em casa, tá? Em casa, assim, eu fazia minhas pesquisas individuais de movimento. Então eu percebia que quando eu ia dançar, improvisar, fazer alguma coisa, eu estava sempre trazendo algum movimento, trazendo alguma coisa que tinha uma relação direta com a movimentação do Mário, a movimentação da Rosa, a movimentação da companhia. Então sempre os braços ou as pernas, um trejeito, uma cabeça, alguma coisa daquele estilo que eu já tinha incorporado tanto e que na hora que eu ia para tentar transpor, para fazer um outro tipo de proposta de dança, para tentar dançar algo diferente, tava ali aquela estrutura, né? Ela já estava tão organizada, tão trabalhada, porque é assim mesmo, né? Quando a gente está inserido dentro de um contexto profissional, o nosso corpo vai sendo condicionado, mas não é no sentido negativo, é porque ele precisa ter as condições para, né? O condicionamento nesse sentido, construir condições para, né? Trabalhar a partir daquela estética, desenvolver, ampliar a partir daquela estética, né? Específica ali do coreógrafo no caso, né? E aí, ou também trabalhar um condicionamento para que você tenha um corpo disponível quando você trabalha em alguma companhia que tem coreógrafos que vêm de fora, né? E aí são estímulos diferentes, são propostas de corporeidade diferente, e o artista da dança ele precisa desenvolver toda essa habilidade, né? De modular o corpo, modular essas energias, essas qualidades de movimento, essas formas todas que vão sendo propostas por artistas diversos, né? Mas enfim, eu disse para ela isso. Então eu disse que eu percebi isso, aí eu disse para ela, falei, uau, eu tô assim totalmente condicionada, eu quero desconstruir isso. Agora, esse condicionamento, agora eu disse para ela,
Eu fiquei com a movimentação toda estilo Mário, estilo Rosinha, mas não foi eles que fizeram isso, fui eu que deixei, fui eu que quis, fui eu que permiti, né? Sou eu que me disponibilizo, eu que abro o meu corpo, né? E me identifico de alguma forma com aquilo que está sendo proposto e transponho, transformo, vivencio e manifesto aquilo a partir das minhas referências, a partir do meu próprio corpo, do meu próprio lugar. Então, assim, essa coisa, e isso a gente morreu de rir e tal, mas assim, isso é dito de uma tal maneira, quando eu comento isso com ela, tentando desconstruir um pouco uma ideia que eu já escutei muito, de esse bailarino ou essa bailarina, eu que fiz, né? Eu sou dono desse corpo, fui eu que ensinei, fui eu que... ninguém tem propriedade sobre o corpo de ninguém. Ninguém é dono do corpo de ninguém, sabe? É um pouco nesse sentido, assim, né? Você tem uma experiência intensa com um coreógrafo, com um professor ao longo de muitos anos, você trabalha com ele ao longo de muitos anos, mas é você que permite, é você que assimila, é você que se abre para aquela experiência e é você que potencializa as ideias daquela pessoa, no caso, né? Na questão do intérprete e do coreógrafo. É você que transforma aquilo, né? É você em parceria com essa pessoa. Então não tem essa de alguém ser dono do talento, dono da habilidade de alguém. É claro que a gente encontra nosso percurso formativo em dança, né? Eu encontrei e a gente encontra pessoas que são chave, pessoas que impulsionam, né? Que te estimulam e que te oferecem um tipo de trabalho que é diferenciado, e isso precisa ser reconhecido também, no qual você fala assim, uau, esse professor mudou a minha vida, né? Ou esse coreógrafo, essa experiência aí, uau. Claro, né? Existem esses encontros potentes, né? E alegres, mas isso não significa que você tem que ter uma relação devocional com aquilo, sabe? Ou que aquela pessoa é um ser extraordinário de outro mundo e que fez uma mágica, sabe? É um pouco esse tipo de pensamento que eu gosto de desconstruir, gosto de nutrir um pensamento contrário. E eu falo isso porque hoje em dia também discute-se muito, né? Assim, tudo que quando eu falo discute-se muito, eu estou falando de coisas que chegam até mim, de pessoas que eu converso, textos que às vezes eu leio, críticas, né, que às vezes eu construo com algumas pessoas da área de dança em relação a algumas obras, em alguns contextos de dança, obras artísticas e também processos aí de criação. Eu falo de um contexto que eu vivencio, né, e de coisas que chegam até mim, né. Eu atualmente sou professora no curso técnico de dança do Cefart e também do Cicaute, que são dois cursos, né, oferecidos pelo Estado, né, o Cefart é ligado à Secretaria de Cultura e o Cicaute, Secretaria de Educação. E ali nós temos um grupo de alunos, nós temos um grupo de professores, professoras, alunos, né, pessoas interessadas e envolvidas com a dança e com as diversas formas de dança. E aí é muito interessante, é muito rico. E é muito curioso que alguns paradigmas que são geralmente associados à dança clássica, por exemplo, a coisa assim, elas se expressam em outras estéticas de dança também. E é diante disso que eu trago essas reflexões e que eu acho importante destacar esse tema e esse assunto, porque para tentar mesmo assim impedir a proliferação desse tipo de pensamento de que um intérprete é menos do que um coreógrafo, ou que o coreógrafo é um deus maravilhoso e que o que ele mandar você fazer, você tem que fazer, né?
que exista esses pesos e medidas dentro do contexto. São papéis, são funções, são responsabilidades que cada um assume dentro de um processo criativo, né? E sempre há um convite para uma determinada disponibilidade, que ela precisa ser aceita ou não, né? E na medida que ela é aceita. Então, pronto, você vai viver aquele processo ali que aquele coreógrafo está propondo, porque vocês estão juntos construindo alguma coisa, né? Mas eu, por exemplo, descobri cedo que eu não tinha muito perfil para trabalhar em companhias profissionais, assim, porque eu notava esse meu desejo, eu percebia muito claramente o meu desejo de deixar o meu corpo, de ter experiências diferenciadas. E eu percebia que às vezes o trabalho contínuo e regular dentro de uma determinada estética de dança limitava as minhas outras experiências. Isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que não tem isso, né? Mas eu percebia que isso acontecia comigo. E como eu sempre tive essa necessidade de ter experiências diversas, de ter uma mobilidade, né, corporal, um corpo, entre aspas, vamos dizer assim, mais livre, para experimentar várias coisas, várias formas. Então eu percebia que me causava uma certa angústia quando eu já estava assim ficando muito condicionada, né? Muito estruturada, né? Dentro de uma forma. Você não tem perfil mesmo, né? E aí eu já queria desconstruir essa forma. E aí essa história de desconstruir essas formas que se estruturam a partir de uma prática regular, intensa, me acompanha hoje na minha pesquisa de doutorado. É básica, está o fundinho aí desse desejo, está impresso aí nessa pesquisa que eu ainda vou desenvolver, né? Que eu já estou desenvolvendo, mas ainda tem muito chão pela frente, dessa realidade que nós, que somos artistas da dança, bailarines, profissionais, pessoas que vão se inserindo e que vão atuando dentro de um mercado, né, de dança, de um determinado mercado de dança, né? Às vezes a gente fica um pouco cerceado, né? Então é nesse sentido, assim. Mas, então pensar no contexto que você está, no contexto em que a dança acontece, né, é fundamental para a gente tecer as nossas reflexões e análises sobre o que está acontecendo, né? E aí é por isso que eu digo, assim, que siga existindo um encantamento pelo universo da dança, um encantamento pela profissão do artista da dança, mas que entenda-se que quando essa companhia de dança, quando esse grupo se insere num tipo de mercado, eu falo tipo de mercado porque existem outros também, né? Existem caminhos alternativos também, né? Não existe só um caminho, não existe só um mercado, né? Mas vamos colocar assim, uma companhia que consegue manter um elenco de 20, 30 bailarines com um bom salário, enfim, um contexto assim, né, de uma companhia que esteja consolidada, né, e que não é aquela correria atrás de projeto, um contexto assim um tanto instável, né. É complicado falar de estabilidade também, né, estabilidade e instabilidade, principalmente nos tempos de hoje, então acho que nem dá para entrar nesse assunto, mas assim, eu quero destacar, fazer esse recorte que existe uma diferença entre você estar inserido, fazer parte de um elenco de uma companhia profissional ou ser diretor e coreógrafo de um grupo profissional, e existe uma distância disso, né?
de um mercado que ele, ou de uma perspectiva onde certas coisas ainda não estão consolidadas, uma perspectiva mais alternativa, vamos dizer assim. Então, as relações que vão se estabelecer nesses ambientes, elas vão ter nuances diferentes, né? E o artista da dança, né, muitas vezes é o sujeito que trabalha ali, né, 8 horas por dia, dentro daquela estrutura, ele tem modos de perceber, modos de compreender a dança de uma forma muito diferente daquela pessoa que faz aula às vezes 2, 3 vezes por semana num lugar, ou que sempre dançou, dança num grupo, vai no fim de semana, que tem uma relação que não é de trabalho, de trabalho no sentido dessa regularidade, né? E eu acho que essas diferenças de entendimento, elas são super legais. Acho que é super legal isso, porque elas não dizem tanto respeito à dança em si, mas elas dizem respeito aos contextos, aos ambientes onde a dança está acontecendo, aonde que ela está inserida e aonde ela está, e a partir da qual ela está sendo transmitida, né? Então, assim, eu espero muito que todos nós, né, nós, pessoas da dança, que engloba pessoas que dançam em companhias profissionais, pessoas que não dançam em companhias profissionais, pessoas que dançam em grupos amadores, pessoas que dançam todas as estéticas de dança, pessoas que dançam, né? Que nós possamos, assim, compreender cada vez mais, né, as diferenças de ambientes, as diferenças de contexto, para que a gente possa tecer cada vez mais um olhar generoso uns para os outros, porque todos nós, né, temos uma mesma paixão, porque eu acredito, e eu posso estar enganada, mas que o que move uma pessoa que dança é a paixão pelo movimento, é a paixão pelo dançar, e que a gente possa construir cada vez mais esse olhar generoso, e a partir desse olhar a gente compreender que todos esses ambientes fomentam saberes múltiplos, saberes diferenciados, e que quando a gente coloca isso em conversa, em diálogo, a gente pode somar, trocar, e que não existe uma dança melhor do que a outra, não existe uma dança mais do que a outra, não existe nada disso, assim, que o que existe são as diversas expressões artísticas dentro de um mesmo campo, que é o campo da dança. E essa diversidade, da onde, se a gente observar bem, a gente encontra pontos em comum, porque nós estamos falando de dança, e aí é um campo amplo de saberes, e quando a gente encontra esses pontos em comum dentro de toda essa diversidade, a gente pode construir outras e novas relações com aquilo. Relações entre nós, relações com a nossa própria experiência dentro do universo da dança. Então, eu acho que em muitos momentos eu viajei, né, que faz muito parte de quem eu sou, dar essas viajadas. Eu espero que com isso que eu tenha dito, que tenha contribuído de alguma forma, né, para vocês que estão assistindo. Quero deixar aberto também a possibilidade de me procurar para poder ou querer conversar um pouco mais sobre uma coisa ou outra que foi dita, um esclarecimento, enfim, eu estou super aberta, vocês podem me encontrar aí nas redes sociais, podem mandar mensagem que na medida do possível eu vou responder. Eu sou muito curiosa e eu adoro fazer esses contatos. E eu espero realmente assim que a gente possa nutrir cada vez mais esse entendimento de que mesmo quando a gente inaugura ou descobre ou acha que está descobrindo uma coisa super nova na dança, ou super diferente, ou isso aqui já não existe mais,
e tudo mais, que a gente compreenda que o fato de descobrir algo novo ou de se interessar por um processo que seja diferente de um processo que já é conhecido, não elimina e não menospreza o que já existe, o que já existiu. Acho que é importante a gente nutrir esse respeito, né, por tudo que envolve o campo da dança, tudo que envolve a construção desse campo de conhecimento, desse mercado de dança, das universidades, das pós-graduações, das formas diferentes que vão surgindo de entender, de pesquisar, de pensar, de produzir, de fazer dança. Eu tenho muito desejo de nutrir esse entendimento de não querer apagar o que já foi para poder inaugurar uma coisa completamente nova. Acho que a gente precisa respeitar. A gente faz escolhas e dentro dessas escolhas a gente assume as consequências, a gente abraça o caos, a gente abraça os riscos todos, mas isso não diminui o que já existe, o que já existiu, nem a história que está por trás disso, né? Então que a gente possa cada vez mais não reproduzir discursos violentos, né, uns com os outros, né, uma estética de dança e outra, um papel ou outro que eu ocupo dentro desse lugar, né, que não haja briga e discussão entre o mercado de dança que acontece nos teatros, nos circuitos internacionais, e o mercado de dança que acontece dentro da academia, das academias, das instituições federais, privadas, particulares, enfim, das escolas públicas e também das escolas de dança, né, nas academias de dança, nas escolas que estão ali no bairro, que estão no interior, que estão também fora, escolas famosas também que contribuem para a formação de muitos bailarines. Então, assim, que a gente possa cada vez mais entender que nós somos todos parte dessa grande rede de conhecimentos, dessa grande rede de saberes da dança. E que tentar sobrepor uma outra, tentar reproduzir esses esquemas de poder só nos afasta e nos distancia de ampliar tanto as nossas vivências corporais quanto as nossas percepções sobre toda a potencialidade que existe no movimento dançado. Eu entendo que todo esse ambiente de disputas e competições são reflexos de sistemas mesmo, né? De sistemas econômicos, sistemas de poder, às vezes sistemas de pensamento, crenças, uma série de coisas, né? Mas eu acho que é super importante a gente olhar para isso de uma forma crítica e olhar para nós mesmos de uma forma crítica, porque somos cheios de contradições também, e nos colocarmos dispostos a aprender sempre, porque, a meu ver, quando a gente escolhe o caminho da dança, o caminho da arte, ou como profissão, ou como pesquisa, ou como interesse de lazer, ou como curiosidade, a gente está se colocando num caminho de aprendizagem constante, porque o corpo, o que a gente está sempre em processo, está sempre em processo de redescoberta, de aprendizagem, está sempre em movimento. Um movimento que não é só um movimento dançado, um movimento estruturado, organizado, que é feito dentro de sala de aula, mas existe um movimento contínuo, um movimento da vida. E o corpo é vivo e ele está sempre se reformulando, ele está sempre se reorganizando, ele está sempre experimentando novas e outras formas de se colocar no espaço, de se perceber, de se expressar no mundo. Então, uma vez que a gente coloca o pezinho nesse caminho aí, nessa jornada dançante, acho que a gente não pode perder de vista que a gente está sempre em aprendizagem. E é isso.
Eu já finalizei uma vez, né? Estou finalizando a segunda vez. Eu espero ter contribuído com todos, todas e todes, e também com esse encontro maravilhoso, essa mostra, esse seminário. Desejo vida longa ao evento, parabéns à iniciativa aí do Núcleo Rosa Antunha, de todo mundo que estava envolvido, toda a equipe, e eu espero que aconteçam mais vezes, mais eventos, e que a gente possa se encontrar mais, se encontrar todos nós, pessoas da dança, para que a gente possa conversar mais, trocar mais ideias, apresentar mais perspectivas e reflexões pautadas em experiências também pessoais, que são super importantes. E com isso, a gente somando e agregando cada vez mais saberes na área de dança. Uma boa noite para todo mundo e me coloco à disposição para dar continuidade a qualquer tema aí que tenha ficado meio estranho no meio do caminho. Um abraço e até breve.